Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate 1-1 entre Flamengo e Palmeiras. Resultado que eu acho que dá para dizer que é melhor para o Palmeiras pelo que foi o jogo. O Flamengo estava vencendo quase até a reta final da partida e o Palmeiras nos minutos finais encontra um gol com o Luigi, né, depois de uma grande defesa do Rossi e termina esse jogo empatado, beleza? Vou fazer a análise aqui completinha. Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui destacar aquilo que eu sempre destaco no início de todos os vídeos, né? A análise da Eurocopa tá aqui embaixo, o link para quem quiser. Eu coloquei bem baratinho, né? Ainda tem o cupom de desconto 21 Futebol Clube. Colocando ele, ativando o cupom, fica menos de R$ 15. E aí tem a análise completa da Eurocopa, principais destaques, destaques de cada seleção, enfim. Aqui embaixo para quem quiser. E aí, vamos já falar como é que foram os gols para a gente desenrolar a nossa análise aqui. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Arrascaeta, tá? O cruzamento vem da esquerda, o Fabinho, que tinha entrado no meio de campo do Palmeiras, entrou no lugar do Aníbal, que estava amarelado, e por ser um volante de muita marcação, né? Argentino tinha o perigo de ser expulso. Entra o Fabinho, ele fura, e olha que ele tinha entrado bem, distribuiu bem o jogo, mas nesse lance exclusivamente ele acaba furando, sobra pro Arrascaeta, ele finaliza, ainda desvia na mão do Vanderlan. Eu acho que se essa bola não entra, talvez o VAR poderia chamar até para um pênalti e um cartão vermelho, porque era uma chance clara de gol e bate na mão do Vanderlan impedindo a passagem da bola. Mas enfim, foi gol. O Gomes quase tirou em cima da linha, mas não conseguiu. Saiu ali 1-0. O jogo que foi muito arrastado. O jogo, num geral, não foi muito bom, tá? Teve até dois gols, mas os dois na reta final da partida. Até lá, um jogo muito arrastado. O Flamengo foi mais perigoso, exigindo mais do Everton no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras melhorou um pouquinho, exigiu mais do Rossi. É... E aí, esses dois gols saem na reta final. Esse do Arrascaeta. E aí, o do Luigi vem um cruzamento para a área. O Rony vem de trás, cabeceia. O Vinha dava condição para ele na esquerda, né? O Vinha que entrou no lugar do Ayrton Lucas. O Rony cabeceia, o Rossi faz uma grande defesa e no rebote o Luigi completa para fazer 1-0. Primeiro gol dele como profissional. Mais uma opção para essa posição de centroavante do Palmeiras lá na frente, né? Enfim. E aí aqui ainda teve a expulsão do Murilo já na reta final. Parou um contra-ataque, impedindo a passagem do Luiz Araújo, que entrou no lugar do Cebolinha machucado no início do jogo, né? E aí foi expulso. Mas ali é um lance casual para impedir o contra-ataque, foi inteligente, era necessário, ainda mais na reta final da partida. É melhor você jogar com um a menos do que talvez gerar uma grande chance pro adversário. Então o Murilo foi inteligente ali. É aquela tal da expulsão estratégica, né? Necessária, justamente na reta final, não ia ter muito mais tempo pro Flamengo envolver o Palmeiras. E aí o Murilo para o contra-ataque. Destaques do Flamengo, cara, tipo o mandante, né, começando aqui. Eu acho que dá para destacar o Rossi. O primeiro tempo não foi muito exigido, mas no segundo tempo o Lázaro, eu diria que foi um dos que mais procurou gerar volume de jogo pro Palmeiras. Muitas vezes até fomeou demais, lances que poderia distribuir bem o jogo, ele fomeava e chutava. Enfim, poderia ter caprichado mais. Mas, no geral, o Palmeiras exigiu muito do Rossi no segundo tempo. Não à toa o gol do Luigi sai depois de um milagre dele. Depois de uma grande defesa do Rossi. Enfim, e que a zaga não acompanhou, né? Eu diria que o Wesley, parece que esse foi o último jogo dele. A princípio, pelo que eu ouvi falar, ele vai para Atalanta. E parece que é em torno de 20 milhões de euros. Isso é um absurdo, cara. O Wesley é um jogador que, assim, não vou falar que ele é horrível. Mas ele não é nem no time ideal do Flamengo. Pra mim, ele não é nem titular. Pra mim, o Varela talvez entregue mais pela experiência. Não sei. De qualquer forma, tanto o Varela quanto o Wesley abaixam um pouquinho o nível em relação ao que é o restante do time. De um lado você tem o Ayrton Lucas e o Vinha, que são dois laterais espetaculares, e do outro o Varela e o Wesley, que são dois laterais comuns, dois laterais que são rápidos, são fortes, mas tecnicamente erram muito. A questão é que o Wesley é mais novo, é mais promissor. Talvez por isso a Atalanta esteja contratando ele. Mesmo assim, 20 milhões de euros, 100 milhões de reais é um absurdo. Pagando o que o Corinthians pagou no Mateuzinho, era o justo. Talvez o Mateuzinho tenha sido até melhor no Flamengo do que o próprio Wesley, cara.
Enfim, eu acho que é uma tremenda de uma besteira gastar tanto dinheiro assim no Wesley. Pagasse 15, 16 milhões de reais. Reais, não euros. Eu entendia. Agora, 18, 19, 20 milhões de euros no Wesley. Pode ser que ele renda muito na Atalanta, mas eu acho um exagero muito grande pagar tudo isso. Enfim, de qualquer forma vai ser bom pro Wesley, vai para uma equipe que é atual campeã da Liga Europa, disputa uma das melhores ligas do mundo e vai ser bom pro Flamengo, que vai ganhar um dinheiro muito acima do que deveria, né? Enfim, a linha de defesa com Fabrício Bruno e Léo Pereira, eu achei que, assim, é nítido, o Léo Pereira tem muita qualidade técnica, mas às vezes, não sei, cara, errava tentando fazer mais bonito, se atrapalhou em alguns momentos. Achei que não fez um bom jogo. E do outro lado, o Fabrício Bruno regular, né? Fez o basiquinho. O Ayrton é muito rápido, é impressionante, é muito difícil de marcar ele, né? E o Flamengo tem que ficar fazendo esse revezamento toda hora de Ayrton e Vinha, porque são dois laterais de nível muito alto. O Pulgar talvez deveria ter sido expulso, tá? Pela agressão, acho que dá pra dizer, no Richard Rios, que ele larga o braço no rosto dele. Na câmera principal parecia que o Rios estava fingindo. Quando a gente vê por outro ângulo, dá pra ver que o Pulgar larga um tapão, um socão na cara dele. Levou o amarelo, talvez poderia ter levado até o vermelho, tá? O De La Cruz acabou sendo meio sumido, mas é nítido, mesmo com ele participando um pouco, dá pra ver o tanto que ele se esforça, se desloca, é um motorzinho nesse time, mesmo quando não vai tão bem. O Gerson muito importante também, toda hora vindo pro meio, armando as jogadas. O Arrascaeta decisivo para fazer o gol do Flamengo. O Cebolinha sai machucado, a princípio eu ouvi falar que não vai jogar mais o restante da temporada, é uma grande perda. É, Enfim, vai fazer muita falta, até porque ponta canhoto, destro do Flamengo, qual que é a outra opção? Eu acho que é só o Matheus Gonçalves, cara. Porque entrou o Luiz Araújo, o Luiz Araújo é canhoto, né, cara? Então, que daria pra fazer? Puxar o Luiz Araújo pra ponta direita, talvez o Gerson pro meio e o De La Cruz numa linha mais avançada, podendo trocar de posição com a Rascaeta. Talvez dando mais liberdade pra Rascaeta, enfim. Mas com as mesmas características do Cebolinha. Teria o Bruno Henrique, não as mesmas, né, mas mais semelhantes, né, de destro e corta da esquerda para o meio. Seria o Bruno Henrique, tá machucado, e aí seria o Matheus Gonçalves, tá? E eu acho difícil o Tite já colocar o Gonçalves de titular nesse time. Eu acho que ele vai dar algum jeito de ir com o Luiz Araújo e fazer uma dessas improvisações que eu falei. Provavelmente puxar o Gerson pro meio, o De La Cruz é, mais pro meio com a Arrascaeta também trocando de posição, ou talvez só passar o Gerson para a esquerda e colocar o Luiz Araújo na direita. Ou mais simples ainda, só colocar o Araújo na esquerda. Mas enfim, perde muito essa característica de cortar pro meio, até porque na esquerda tem a ultrapassagem sempre ou do Ayrton ou do Vinha. Parece que o Vinha também machucou, então a minutagem do Ayrton vai aumentar ainda mais. E aí um cara que seja destro e corta pro meio, abre todo o corredor pro Ayrton. Se for um canhoto, não vai ter essa liberdade, porque não faz sentido o cara carregar pro fundo e o Ayrton passar, vai basicamente acumular marcação ali. Então, a- essa lesão do Cebolinha eu acho que pode fazer muita falta pro Flamengo, justamente pela falta de jogador com essas características. O mais parecido seria o Bruno Henrique, tá machucado também, e depois é o Matheus Gonçalves. E aí é ver se o Tite vai ter coragem de colocar ele de titular nesse time. Ou, que nem eu falei, improvisar, e aí o mais natural seria o Luiz Araújo. Entrou o Léo Ortiz no meio, o Vinha na esquerda, o Araújo no ataque entrou bem, o Luiz Araújo, por sinal. O Alan entrou no meio também e o Gabi entrou no ataque. E quando entra o Gabi, o Flamengo perde a referência do Pedro, né? E aí eu acho que fica meio desnorteado. No momento que principalmente o Palmeiras empata, o Flamengo não tem mais esse volume de jogo de jogar a bola na área. Porque mesmo com um zagueiro a menos, né, tendo dois, uma coisa é o Pedro, cara, que quase faz inclusive um golaço de cabeça no final do primeiro tempo, para uma grande defesa do Everton. Outra coisa é o Gabigol. Se você jogar uma bola aérea no meio da área, pro Gabigol disputando com o Gustavo Gomes e o Vitor Reis, dificilmente ele vai ganhar. Com o Pedro é outra história. E aí eu não tô falando que o Gabigol é ruim. É a característica. O Pedro é mais alto, o Pedro tem uma bola aérea melhor. O Flamengo ganha mais movimentação e armação com o Gabigol. Movimentação no geral. Porém, com esse jogador a mais e o Flamengo precisando pressionar no final, seria importantíssimo ter o Pedro em campo. Só que ele saiu quando já estava 1 a 0 o Flamengo, né? Enfim, acabou que fez falta o Pedro nessa reta final.
nesse momento de pressão do Flamengo, né? Indo pro Palmeiras, o Everton, um dos melhores da partida, fez grandes defesas no primeiro tempo, que nem eu destaquei. O Everton no primeiro tempo importantíssimo para o Palmeiras e o Rossi no segundo tempo importantíssimo para o Flamengo. Os dois goleiros foram muito bem. Se a gente analisa os gols, o gol do Arrascaeta é um desvio no Vanderlan muito próximo. Talvez o Everton poderia ter deixado a perna e defendido, mas era muito difícil, um desvio muito próximo. E o do Rossi, ele faz um milagre no cabeceio do Rony. E aí no rebote não tinha o que fazer. O cara também não é o Flash, né? Cá entre nós. Então, os dois goleiros foram muito bem. O Rossi não tinha o que fazer no gol do Palmeiras, fez o que dava. E o Everton talvez desse, mas de qualquer forma não é falha. É muito mais azar pelo desvio que teve no Vanderlan, né? Quem que dá pra destacar? Pra mim, esse trio de zaga do Palmeiras é muito bom, cara. Porque o Gomes, dos três, é o que tem a pior saída de jogo. Entre Murilo e Vitor Reis. O Murilo e o Vitor Reis têm uma saída de jogo muito boa. Principalmente o Vitor Reis. O Vitor Reis é muito rápido também. Uma grande revelação do Palmeiras, por sinal. O cara que é rápido, boa bola aérea. Já fez 2 gols, né? Um contra o Flamengo e um contra o Corinthians. Sai bem pro jogo. Marca bem. Enfim, um grande achado. E que vai ganhar muita minutagem. Agora com o Murilo expulso, próxima rodada deve jogar de novo. Meio de semana tem Libertadores com o Botafogo, deve jogar de novo. Enfim, é um cara que ganhou muito crédito e se tornou peça importante para esse time do Palmeiras. Para mim é titular desse time, tá? Nessa linha de 3 zagueiros, pelo menos sim. Se for com dois, aí ou talvez ir com o Marcos Rocha na direita, que há pouco tempo era isso que acontecia. Mas o Vitor Reis ganha muito crédito e é muito bom jogador. Que nem eu falei, a expulsão do Murilo era necessária, então tem jogador que a gente olha e fala, tá expulso, matou o time. Não, o Murilo era necessário, matou o contra-ataque do Flamengo. Numa reta final, que nem eu falei já há um tempinho aqui nesse vídeo, é melhor você jogar os últimos 5, 6 minutos com um a menos do que gerar um contra-ataque perigoso e talvez tomar o segundo gol. Era isso que o Brasil, inclusive, que ficou tão marcado, devia ter feito contra a Croácia. Pula no cara, faz que nem futebol americano, pula no cara, mas para a jogada. É isso que o Murilo fez, foi muito inteligente e naquele momento faltou pro Brasil contra a Croácia, né? Enfim, é o tal da falta tática, separa o contra-ataque. E assim, é meio que você faz a falta já sabendo que vai levar o cartão, né? Não tem o que fazer. Mas era necessário para parar o Luiz Araújo, que nem eu falei, entrou muito bem. Jogou o Giai na direita, alguns momentos bons, alguns ruins, finalizou, deu um bom chute, né, para defesa do Rossi. Enfim, o Vanderlan na esquerda, que nem eu falei, o desvio nele matou o Everton, mas ele, o que ele ia fazer? Ele ia sair da bola? Não tinha como saber. Deu azar também, né? O Rios, eu queria destacar uma coisa no Richard Rios, cara. Pra mim é muito nítido. Já era pro Palmeiras ter vendido ele há um bom tempo. No momento que terminou a Copa América, vendia. Que nem o Flamengo tá fazendo com o Wesley, o Rios ia ser vendido muito provavelmente até mais caro. Com certeza teve interesse de clubes europeus. O Richard Rios foi pelo menos um dos melhores, top 5 vai? Pelo menos top 5 dos melhores jogadores da Copa América. Foi um dos grandes destaques da Colômbia que chegou na final. Jogou muito contra o Uruguai. Enfim, fez uma grande Copa América e merecia. E o futebol europeu, que com certeza é o objetivo dele, a da maioria dos jogadores. E dá pra ver que ele voltou da Copa América em um ritmo diferente, cara. Dá pra ver que ele voltou de um jeito mais devagar. Enfim, deu pra ver que no jogo, pelo menos, reclamou bastante, se esforçou bastante e tal. Mas em relação ao que era antes da Copa América, ele tá bem abaixo, tá? Pelo menos é a impressão que eu tô tendo, beleza? E o Flamengo, o Palmeiras ia vender ele muito valorizado, com toda certeza. Não vendeu, ainda dá tempo. Eu, se estivesse gerenciando o futebol do Palmeiras, teria vendido com toda certeza. Se chegasse uma proposta boa, que eu também não sei, né? Não tenho bola de cristal. Mas, no geral, achei que o Rios voltou abaixo do que ele pode depois da Copa América. O Aníbal, ele saiu porque levou o cartão, né? Mas hoje é peça fundamental nesse meio de campo. Não à toa bancou o Zé Rafael, né? Não era fácil, o Zé Rafael era um dos melhores volantes do Brasil e hoje é reserva do Palmeiras. Atrás do Aníbal e do Rios. Na teoria, pelo menos, né? Na prática varia de jogo para jogo. Aí mais à frente usou o Maurício no lugar do Rafael Veiga. Características muito, muito parecidas. O Palmeiras acertou em cheio na contratação dele. Os dois meio armadores que tem bom passe, tem bom chute. Os dois são canhotos, cortam para a esquerda. Enfim, características bem parecidas do Veiga e do Maurício. O Maurício fez um bom jogo, entrou o Veiga para ter um gás a mais, né? Enfim, e o Veiga também tem uma qualidade muito grande na bola parada.
Aí o Lázaro fez um primeiro tempo sumido, no segundo tempo voltou ligado, gerando volume de jogo, mas que nem eu falei, às vezes foi pominha demais. Faltou dar o passe, faltou caprichar na tomada de decisão para talvez resultar em um gol do Palmeiras, tá? E na frente o Flaco Lopes participou até que bem também, mas não conseguiu ser efetivo a ponto de fazer gol. Mas não foi mal não. Entrou o Rony, entrou muito bem. A questão do Rony é simples, é um cara que para volume de jogo, acho que eu já comentei aqui no canal. Para volume de jogo ele é muito bom. Então é um cara que corre muito, dá carrinho, se esforça, se movimenta, chuta muito. A questão do Rony é no acabamento final, ele peca muito na finalização, né? Mas entrou muito bem no jogo. No gol do Palmeiras, eu acho que ele era o único atrás da linha da bola. Muitos jogadores seriam deixados para os outros ali. Ele não, ele ataca a bola vindo de trás e ele é muito rápido, que nem eu comentei. Então ele chega antes dos próprios companheiros, cabeceia, o Rossi faz uma defesaça. E aí no rebote o Luigi faz o gol, né? Enfim, o Rony entrou muito bem. O Rômulo entrou bem. O gol do Palmeiras foi originado de um cruzamento dele. O Veiga entrou também razoavelmente bem. O Fabinho, que nem eu falei, o Fabinho entrou bem no lugar do Aníbal Moreno, porém no gol do Palmeiras ele falhou. Ele foi cortar e acabou furando. Bizonhamente a bola passa debaixo da perna dele. Era um lance que era totalmente evitável. Não foi evitado e ele saiu o gol do Flamengo, tá? Ali o Fabinho vacilou, mas num geral fez um bom segundo tempo, né? Que ele entrou desde o intervalo. Porém, no gol do Flamengo ele vacilou. E o Luigi entrou na frente, teve poucas oportunidades, mas deu pra ver que sabe fazer um pivô até interessante e estava bem colocado para fazer o gol do Palmeiras, o gol do empate, né? Enfim, estatísticas, 11 chutes do Flamengo sendo 7 a gol, 9 do Palmeiras sendo 7 a gol. Então, em quesito chutes a gol bem parecido, 7 para cada lado, 6 defesas de cada goleiro, que nem eu falei. Primeiro tempo, o Flamengo pressionou mais e o Everton foi talvez o grande destaque. Segundo tempo, o Palmeiras pressionou mais e o Rossi se tornou um dos grandes destaques da partida também. Então, os dois goleiros foram muito bem. O Everton mais exigido no primeiro tempo, o Rossi mais exigido no segundo. Posse de bola muito equilibrada, 52 a 48. Faltas 36 no total, né? 15 a 21. Amarelos 3 no total, mais o vermelho do Murilo. Escanteios 4 a 2 para o Flamengo, tá? Com esse resultado, as equipes muito parelhas, né? Flamengo na terceira colocação com 41 pontos e o Palmeiras na quarta colocação com 38 pontos. As duas equipes ainda podem com certeza sonhar em título, ainda mais com o Botafogo oscilando. O Fortaleza tá voando? Tá, mas é aquilo, né? É o Fortaleza. A pressão para um Flamengo e para um Palmeiras é 1000 vezes maior do que para um Fortaleza. Então daqui a pouco, se o Flamengo e o Palmeiras engata duas, três derrotas seguidas, é crise. Se o Fortaleza engata duas, três derrotas seguidas, é oscilação. Essa que é a diferença, né? A cobrança é muito maior. Enfim, mas as duas equipes ainda podem acreditar em título. O Flamengo tem um jogo a menos ainda, cara. Se vence esse jogo a menos, vira líder. É verdade, o Fortaleza também tem. Mas, analisando o cenário que a tabela tá agora, vencendo viraria líder. Enfim, no geral, um jogo que eu acho que tinha um gostinho de revanche pro Palmeiras depois de ser eliminado na Copa do Brasil. Eu acho que eu não fiz a análise da volta aqui, acho que nem da ida. Pelo fator da ida eu não lembro, tá? Mas da volta eu não fiz. Da Copa do Brasil. Pelo fator horário, né? Eu comentei aqui no canal, eu acho. O horário é muito ruim, cara. O jogo do Flamengo e do Palmeiras eu acho que era 8 horas, né? E o do meu Grêmio era 9h30. Nas duas semanas aconteceu a mesma coisa, era 9h30. Eu acho que na primeira semana era no mesmo horário do São Paulo e Goiás, não lembro, alguma coisa assim. Mas os horários batiam, tinha que ser mais cedo esse jogo. E acabou que eu perdi a reta final desse Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, na volta principalmente. Mas o fato é, o Palmeiras teve um volume de jogo muito grande no início, faz 1 a 0 com o próprio Vitor Reis, que nem eu destaquei aqui ao longo do vídeo. E eu acho que se acomodou, cara. Viu que o início foi tão bom, que pensou que era questão de tempo para fazer o segundo. Sendo que era para continuar imprimindo esse volume para fazer o 2 a 0 logo. Não fez e aí o Flamengo administrou até a reta final da partida, né? Então foi uma eliminação pro Palmeiras que ficou, pelo menos para mim, com a sensação de que se acomodaram com o gol muito cedo e não converteram as oportunidades para fazer logo o 2 a 0 e empatar o confronto, né? E aí o Flamengo foi administrando e passou de fase. E aí veio para esse jogo já com um gostinho de revanche. Dá para destacar que o Palmeiras talvez tenha conservado um outro jogador, né? Deixou o Veiga no banco, o Rony no banco,
Então poupou um outro jogador pensando na Libertadores, que vai ser muito difícil contra o Botafogo também, né? Do Flamengo, eu acho que o jogo é só na quinta-feira, se eu não me engano, ou quarta, não sei. Flamengo e. Quem que é o adversário do Flamengo na Libertadores? Não tô lembrando. Eu sei que o do Palmeiras é o Botafogo. Enfim. E eu acho que talvez tenha tido esse gostinho de revanche por ter sido eliminado da Copa do Brasil. E fez um bom jogo no geral, porém parou no Rossi, né? Acho que no geral é isso. Dá pra destacar um primeiro tempo melhor do Flamengo, que parou no Everton. Um segundo tempo melhor do Palmeiras, que a maioria das vezes parou no Rossi. O Flamengo acha o gol com a Arrascaeta na falha do Fabinho. E na reta final o Palmeiras empata na base da bola aérea, no gol do Luigi. Primeiro gol como profissional também. Beleza? Então, para fechar aqui, o craque da partida, já dá para enaltecer os dois goleiros, o Rossi e o Everton. Jogadores de linha do Flamengo dá para destacar o Arrascaeta. Do Palmeiras dá para destacar Vitor Reis, de novo. Uh, o Rony entrou muito bem. O Fabinho fez um bom segundo tempo, porém falhou no gol do Flamengo. O Rômulo também entrou bem. O Luigi entrou bem. Mas eu acho que fica entre Rossi e o Everton, cara. Pô, vai pro Rossi, tá? Vai pro Rossi, porque inclusive no gol do Palmeiras ele fez um milagre. Ele foi muito bem no segundo tempo, foi fundamental pro Flamengo. Se não era o Rossi, talvez o Palmeiras tivesse virado esse jogo. E a mesma coisa, se não é o Everton, talvez o Flamengo tivesse vencido. Não tem como eleger dois craques da partida, mas eu ficaria entre Rossi e o Everton. Os goleiros foram os grandes destaques, mas vai pro Rossi, tá? Pelo fator D. No próprio gol do Palmeiras, o Rossi fez uma grande defesa, tá? É só por isso. Mas vai pro Rossi, poderia ser o Everton, poderia ser o Arrascaeta, poderia ser o próprio Luigi, o Rony entrou bem, enfim, teve vários destaques na partida e pra mim o craque da partida é o Rossi. Comente aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou desse jogo. Se você esperava uma vitória do Flamengo, esperava uma vitória do Palmeiras, e também sobre a eliminação do Palmeiras pro próprio Flamengo na Copa do Brasil. E, nossa, olha o tanto de coisa que eu pedi pra comentar. O que você espera dessas duas equipes na Libertadores nesse meio de semana, né? O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Vai ser muito difícil. E o Flamengo, deixa eu trocar de tela aqui, para eu só ver aqui qual que é o adversário do Flamengo. O adversário do Flamengo é o Bolívar. Bolívar. Nossa, o Flamengo deu sorte, cara. Sorte entre aspas, né? Porque a ida vai ser no Maracanã. Flamengo e Bolívar, a ida no Maracanã. A tendência é o Flamengo meter uns 2, 3 a 0 e já garantir a classificação, tá? Agora, se o Flamengo vencer por um golzinho, vai. Dois, o jogo ainda tá aberto pra volta. Venceu só por um golzinho pode se complicar. Porque a gente sabe, o Flamengo é 1 bilhão de vezes melhor que o Bolívar. Porém, tem o fator altitude na volta. E o Flamengo vai ter que fazer um placar bem bom nessa ida. Não precisou poupar contra o Palmeiras porque o jogo é só na quinta. Tem um espaçamento de tempo bom. Porém, que nem eu falei, vai ter que construir um placar bacana para sair com uma classificação tranquila. E o Palmeiras vai jogar fora contra o Botafogo, perdendo por até um gol. Tá tranquilo também, o Botafogo é mandante, deve propor mais o jogo. Qualquer forma, o jogo no meio de semana é importantíssimo para as duas equipes. Beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou!